Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, hoje nós vamos aprender um conteúdo de ciências, tá? Dois, na verdade. Nós vamos falar sobre a reprodução dos animais e também nós vamos falar sobre a importância dos seres vivos. Bom, desde o início das nossas aulas, não desde o início, né? As últimas aulas que a gente estava tendo, nós falamos sobre os seres vivos, né? Começamos com as plantas e agora estamos com os animais. Então, as aulas anteriores foi sobre os animais. Nós falamos sobre os mamíferos, né? Sobre os vertebrados, os invertebrados. E agora nós vamos entrar na reprodução desses animais. Como que a reprodução ocorre? Bom, na maioria dos casos, os animais são gerados pela união entre um macho e uma fêmea. De acordo com o tipo de desenvolvimento do animal, podemos classificá-lo em ovovivíparo, ovíparo e vivíparo. Então, de acordo com o desenvolvimento, como que esse animal vai se desenvolver, a forma como que ele nasce, ele pode ser classificado nesses três grupos. Agora nós vamos ver quais são as diferenças entre esses grupos, as suas características. Os animais ovíparos são aqueles que se desenvolvem em um ovo fora do corpo da fêmea. É o exemplo da tartaruga. Por quê? A tartaruga, para ter seu filhote, ela sai, né? Vamos pegar a tartaruga marinha. Ela sai da água, ela cava um buraquinho e deposita lá todos os seus ovos. Então, esses ovos eles vão se desenvolver fora do corpo dela. Dali, eles eclodem e as tartarugas, né, vão para o mar novamente. Nós temos os ovovivíparos. São aqueles que se desenvolvem dentro de ovos que eclodem ainda no interior da fêmea. Eu tenho exemplos aqui de alguns peixes. Por quê? Esses animais, eles também se desenvolvem em ovos. Porém, esses ovos, eles não ficam fora do corpo da fêmea. Eles ficam dentro. Nisso, quando esses ovos eclodem, quando eles quebram e o filhote nasce, esse ovo ainda está dentro dela. Aí, quando o filhote nasce, que aí ele sai. E por último, nós temos os animais vivíparos. São aqueles que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, que é o nosso caso, o caso da maioria dos mamíferos. Nós nos desenvolvemos, né, dentro do útero da nossa mãe, no caso do ser humano. Depois de 9 meses, nós nascemos. E ainda tem um processo que nós chamamos de metamorfose. Que processo é esse? Olha só, é um processo de mudanças físicas pela qual alguns animais passam para se tornarem adultos, como, por exemplo, a borboleta. No caso da metamorfose, ele precisa passar por um processo, né, um longo processo, que ele sai da fase, vamos supor que seja da infância, né, para ele se tornar um adulto. No caso da borboleta, ela nasce uma larva, né, e conforme ela vai crescendo, ela fica dentro do casulo, ela forma o seu casulo e uma lagarta, tá? E quando ela cresce, ela vira a borboleta. Então, ela passa pelo processo de metamorfose. Olha só, agora nós temos a atividade da página 124. Tá assim, número 1, responda. Quais fatores permitem a continuidade da vida na Terra? Olha só, como que a manutenção da vida na Terra ocorre? Quais fatores ajudam a essa manutenção? Letra B. Onde podem se formar e se desenvolver os filhotes de muitos animais antes de nascer? Eu tenho 2 lugares. Eles podem se desenvolver aonde? Dentro de ovos, mas se ele não se desenvolve dentro de ovos, ele se desenvolve na barriga da mãe, mas dentro da onde? Eu falei, ó, dentro do útero da mãe. Letra C. Como são chamados os animais cujos ovos eclodem dentro do corpo das mães? Ó, como que eles são chamados?
Dê um exemplo. Peço para que vocês deem uma pesquisada para dar um exemplo desse tipo de animal. Número 2. Coloque no quadro, de acordo com a classificação, nomes de animais que você conhece. Bom, você vai colocar o nome de um animal que ele é ovíparo e o nome de um animal que ele é vivíparo. Agora, escolha um animal do quadro acima e faça um desenho mostrando o processo reprodutivo dele. Ou seja, você pode escolher o animal ovíparo que você colocou ou o animal vivíparo que você colocou. Nisso, você vai desenhar o processo de reprodução. Como que ele se reproduz? Se ele for ovíparo, ele tem que colocar o que para se reproduzir? Se ele for vivíparo, como que é essa reprodução? Bom, agora, na página 125, nós vamos falar sobre a importância dos seres vivos. Ou seja, todos os seres vivos, eles são importantes para o planeta Terra, independente do seu tamanho, independente da sua função. Olha só, todos os seres são de extrema importância para a natureza. Dos menores, como os seres microscópicos, são aqueles que nós não conseguimos olhar, ver a olho nu, nós precisamos de um microscópio para poder enxergar, até os maiores, como o leão e a girafa. Então, todos os seres, eles fazem parte de um ciclo, né? E que eles são de extrema importância para todos nós. Aqui na página 127, eu peço para que vocês façam a leitura da 125 e da 126, tá? Na página 127 tem um exercício, tá assim, número 1. Complete as frases de acordo com a figura abaixo. O gafanhoto, olha só, aqui você vai mostrar, você vai completar do que ele está se alimentando. O gafanhoto se alimenta do quê? O que o gafanhoto está comendo? O sapo está se alimentando de quem? E a cobra? Letra D, o gafanhoto é o alimento de quem? O gafanhoto é o alimento. E que é o alimento se o gafanhoto, tá aqui na letra D, o gafanhoto é o alimento tananana, que é o alimento da tananana. Número 2, agora com um colega, no caso aqui você vai fazer em casa, né? Escolha um ser vivo de cada grupo. Mostrem no espaço abaixo como eles se relacionam pela alimentação. Lembre-se de que a ponta da seta sempre fica na direção de quem come. Olha só. Eu tenho aqui, nas plantas, eu tenho a couve, a cenoura e a erva aquática. Nos animais que se alimentam de plantas, eu tenho a lagarta, o coelho e o peixe. E os animais que se alimentam de outros animais, eu tenho o passarinho, o gavião e a foca. Você vai formar os grupos que cada animal se alimenta. Primeiro eu vou dar o primeiro exemplo para vocês continuarem. Eu tenho aqui, vamos supor que eu coloque a couve como primeiro. Vou fazer aqui embaixo para vocês, olha só. Vou botar aqui a couve como a minha primeira planta. Quem come a couve? A couve, ela é o alimento da lagarta. E a lagarta é o alimento de quem? Do passarinho. Então, o meu primeiro grupo ele já está formado. Eu coloquei a couve, né? A lagarta se alimenta da couve e o pássaro se alimenta da lagarta. Então, agora vocês vão formar os outros dois grupos. Primeiro, a cenoura. Quem se alimenta da cenoura? Depois, quem vai se alimentar? E depois a erva aquática. E assim você vai fazendo, tá? Bom, crianças, esse exercício aqui também vai ter no caderno, tá bom? Qualquer dúvida, como sempre, nós estamos à disposição. É só me chamar ou chamar a tia Thaís. Beijinhos e tchau!